Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as classificações dos dentes retidos, inclusos ou impactados. A nossa primeira classificação é a classificação de Archer, referente aos terceiros molares superiores. Então, essa é a única classificação que vai mencionar os dentes superiores, tá bom? Então, podemos observar que existem 7 tipos. Temos o primeiro, que é o mesioangular. A coroa está paramesial em relação ao ápice da raiz. Em segundo lugar, nós temos o distoangular, onde a coroa vai estar paradistal em relação ao ápice da raiz. Em terceiro lugar, temos o dente vertical, que a coroa vai estar no mesmo plano. Em quarto lugar, nós temos o dente horizontal, que é a coroa deitada, ou seja, a coroa está voltada totalmente para a raiz do segundo molar. Já vou adiantando que esse dente aqui é muito difícil de ser retirado. Em quinto lugar, nós temos o buco angular ou vestíbulo angular, onde a coroa vai estar mais vestibularizada que o ápice radicular. Temos também o línguo angular, onde a coroa vai estar mais lingual do que o ápice radicular. Então, percebam que essa forma, de línguo angular e buco angular são formas opostas, em relação à coroa. A coroa vai estar mais vestibular, nesse caso aqui, que é o buco angular, e nesse caso aqui, a coroa vai estar mais paralingual, certo? Por último, temos o dente invertido, talvez o dente mais difícil de se realizar a extração dentária. Além dessas classificações, nós temos também as classes, de Archer. Então, em A, nós temos a classe A, onde a superfície oclusal desse dente impactado vai estar aproximadamente no mesmo nível da superfície oclusal do segundo molar. Então, nas classes, nós temos como referência o plano oclusal, tudo bem? Então, na classe A, essa superfície oclusal vai estar praticamente no mesmo nível da superfície oclusal do segundo molar. Na classe B, nós temos que a superfície oclusal desse dente impactado, ela estará no meio da coroa do segundo molar, tá? Então vocês percebam aqui já sobe, Então está no meio. E na classe C, nós temos a superfície oclusal desse dente impactado vai estar abaixo da linha cervical do segundo molar adjacente. Então, independente da forma como ele da angulação, que esse dente impactado esteja dentro da maxila, no caso, a classe C vai estar dentro do osso totalmente, maxilar. Então, independente dessa angulação, ele é classificado como classe C, certo? Para a classificação dos dentes mandibulares, nós temos a classificação de Pew-Gregory, tá? Então, é em relação ao terceiro molar inferior. E é bem parecido com a classificação de Archer, tá? Então, temos que a classe 1
em romano, tá? O dente impactado, ele vai estar localizado anteriormente ao ramo mandibular. Então, só para deixar claro aqui, quando a gente fala de classe número romano, a gente vai estar tendo como referência o ramo mandibular. E quando falarmos da classe A, B e C, nós estaremos tendo como referência a superfície oclusal do segundo molar. Então, o número romano vai ser o ramo mandibular. E classe A, B e C vai ser referente ao segundo molar. Beleza? Então, voltando. Na classe 1, esse dente impactado vai estar localizado anteriormente ao ramo mandibular. Percebam que aqui é o ramo mandibular, então ele está anterior ao ramo. Classe 2, ele já vai estar parcialmente coberto pelo ramo mandibular. Então, ele vai estar um pouquinho coberto pelo ramo e um pouquinho anterior ao ramo, tá? Digamos que está na metade. E na classe 3, esse dente impactado vai estar totalmente incluso no ramo mandibular. Ou seja, classe 1, totalmente anterior ao ramo. Classe 3, totalmente posterior ao ramo, vai estar incluso nesse ramo, tá? E classe 2 vai ser o intermediário, tá? Na classe A, nós temos já a referência, lembra? Da superfície oclusal do segundo molar, tá? Então, classe A, o dente impactado, ele vai estar aproximadamente no mesmo nível dessa superfície oclusal. Na classe B, vai estar na metade, lembra? Mais ou menos como acontece na classificação de Archer. Então, classe B vai estar na metade da coroa, né? Desse segundo molar. E na classe C, ele vai estar totalmente abaixo da linha, né? Dessa linha cervical do segundo molar. Tá certo? Então, essa é a classificação de Gregory em relação ao terceiro molar inferior. Incluso, impactado ou semi-incluso. E, levando em conta a angulação, nós teremos também uma classificação que se chama classificação de Winter em relação ao terceiro molar inferior, tá? Então, vai estar relacionado ao ápice do segundo molar inferior. Então, vai seguir mais ou menos aquela classificação de angulação de Archer. Então, em 1, nós temos vertical, nós temos o mesoangular, o disto angular, horizontal, vestíbulo angular. Percebam que essa coroa, né, ela está vestibularizada. E o línguo angular, que é ao contrário do vestíbulo angular. A coroa já vai estar lingualizada. Então, vestíbulo angular, tá, é o oposto de línguo angular.